Quando a gente começa a falar sobre essa questão da aparência, como a aparência importa para todas as áreas da sua vida, sempre vai ter uma ou outra pessoa aqui nos comentários dizendo que a aparência até que importa, mas... E coloca qualquer coisa nesse mas, coloca dinheiro, coloca status, coloca talento, coloca esforço, coloca seja lá o que for. Essa pessoa está tentando desviar um pouco a atenção da aparência para outras coisas, para que no próximo passo diga que a aparência não importa. É sempre esse modus operandi, quando a gente sabe que não é bem assim, a aparência realmente importa e importa muito. Mas é verdade que tem outros aspectos que também podem importar bastante depois que você fizer o investimento na sua aparência. Você vai fazer o investimento na sua aparência, você já vai ter um ganho ali na sua atratividade, mas também é interessante fazer investimento em algumas outras áreas depois que você fizer esse investimento na aparência. No vídeo de hoje, nós vamos reagir a esse vídeo gringo aqui, a ciência sobre o que mulheres realmente acham atraente. Vamos dar uma olhada nesse conteúdo porque realmente tem algumas dicas aqui que podem ser bastante interessantes. O meu nome é Pedro e eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo, você está no canal Olhos de Caçador. Trazer esse tipo de conteúdo me traz algum custo, principalmente com aplicativos ali de dublagem. Por isso, se você quiser dar um suporte aqui para esse canal, para que esse trabalho ele continue, você pode fazer um Pix, beleza? Faz uma doação, vou deixar ali o QR Code, caso você queira deixar sua contribuição, porque isso me motiva bastante a continuar esse tipo de trabalho. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos dar o play. Atração sexual. A maioria de vocês já ouviu esse termo, mas muitas pessoas têm dificuldade em realmente alcançá-lo. Não é tão simples quanto apenas usar uma fragrância aleatória que Chris Hemsworth afirma que fará você o homem de hoje. Seja lá o que isso signifique. Então, como você realmente alcança o sex appeal como homem e atrai mulheres? Bem, eu decidi investigar isso e usar a ciência para apoiar as respostas. Fique até o final e você saberá todas elas. As mulheres querem o que outras mulheres querem. Você já pode saber disso, mas as mulheres acham os homens mais desejáveis quando são desejados por outras mulheres. Um artigo de Rota Heffer, Leiva e Hill chama isso de cópia da escolha de parceiro feminino. Esta é simplesmente uma maneira para as mulheres reduzirem o custo de tentar encontrar o parceiro certo. E com custo, quero dizer tempo e energia. Também elimina o risco associado a tomar decisões ruins de acasalamento, já que você está indo atrás do que outras mulheres também querem, o que é um pouco mais seguro. No artigo, eles fizeram um experimento com 97 estudantes universitárias. Eles descobriram que homens que apareciam com mulheres muito atraentes nas mesmas fotos, aparentemente como parceiros românticos, em comparação com homens fotografados sozinhos, eram significativamente mais atraentes para as estudantes. Um bom exemplo disso é Iman Gadzhi. Se você der uma olhada no Instagram dele, encontrará postagens com ele e mulheres atraentes se divertindo, aproveitando a companhia um do outro e viajando juntos. É por isso que recomendo que você comece a ser ativo no Instagram e torne a conta pública. Compartilhe pedaços da sua vida como histórias. Ao não ter seu perfil privado, as pessoas não precisarão segui-lo de volta para ter um vislumbre da sua vida. E as mulheres, acredite, elas são curiosas. Então por que não facilitar isso para elas? Se elas virem você com outras mulheres, bem vestido, genuinamente feliz, viajando, fazendo o que ama, vão querer fazer parte da sua vida. Aqui a gente já tem algumas dicas bastante interessantes que ele traz ali sobre coisas que você pode fazer para aumentar a sua atratividade. E sim, algumas coisas ali realmente funcionam. Ali no início do vídeo ele falou sobre, não é simplesmente usar perfume. E é verdade, você simplesmente usar perfume, isso não necessariamente vai fazer algum milagre ali na sua atratividade. Você não vai ficar milagrosamente mais atraente. Mas perfume realmente pode aumentar a sua atratividade. Em algum nível ali aumenta. Outras coisas que você pode fazer para melhorar o seu cheiro corporal e que sim tem ali algum impacto na sua atratividade. Quando você for tomar banho, é interessante você fazer uso de óleos corporais pós-banho que você usa no corpo enquanto ele ainda está molhado. Esses óleos, eles vão agregar um cheiro um pouco diferente ali no seu corpo. É muito agradável, elas gostam bastante e é interessante que ele é bem durável. Então, se você não faz uso de óleos corporais, óleos pós-banho, é interessante você começar a fazer isso porque você já vai começar a perceber um ganho ali na sua atratividade. Você acha que não faz diferença nenhuma, mas acredite em mim, faz uma diferença absurda. Outro cuidado que é interessante você ter com essa questão de cheiro corporal é a questão do cabelo.
Você achou que eu ia falar sobre hálito, e todo mundo sabe que você tem que cuidar de hálito. Você tem que escovar os dentes, você tem que usar o fio dental, você tem que usar o enxaguante bucal. E outra dica também, fazer o uso de probióticos, principalmente kefir. E se você não tiver acesso ao kefir, se for muito difícil de achar, você pode fazer uso de outros probióticos, porque boa parte do teu hálito vem lá do teu intestino. Se o teu intestino não está trabalhando muito bem, o cheiro ele sobe pelo esôfago e sai pela sua boca, o que não é interessante. Por causa disso, que é muito interessante você também cuidar da sua saúde intestinal, porque o seu hálito ele também tem ali algum impacto na sua atratividade. Mas, voltando à questão do cabelo, se quando você está lá com a sua cremosa, ela sente que o seu cabelo ele é mais cheiroso, cara, isso aumenta a sua atratividade assim, em um nível absurdo. É realmente assim uma coisa impressionante quando ela sente que o seu cabelo ele é cheiroso. Por isso, você precisa tomar muito cuidado, não só na hora de lavar o seu cabelo com shampoo, condicionador e usar outros produtos ali que vão agregar um cheiro interessante para o seu cabelo. Beleza, pessoal? Essas são algumas dicas. Agora, entrando nessa parte ali de que mulheres acham atraente caras que aparecem com outras mulheres. Na verdade, isso tem uma explicação evolutiva bastante simples. É igual eles colocaram ali. Quando a mulher ela percebe que um cara ele atrai outras mulheres, para essa mulher, esse cara ele foi pré-selecionado. Tem alguma coisa nesse cara que faz com que as outras mulheres se interessem nele. E se as mulheres se interessam nele, eventualmente vão se interessar em algum descendente dele. As mulheres não ficam pensando em quando a gente fala sobre essas coisas, os caras ficam se perguntando, por acaso elas ficam o tempo todo pensando como é que os filhos vão nascer, essas coisas assim. Não é que elas ficam pensando nessas coisas. Na verdade, a maioria nem pensa muito nisso. Agora, quando a gente vai falar sobre questões evolutivas, o comportamento ele vai se ajustando evolutivamente na direção que a evolução quer. Se a evolução quer que os caras eles atraiam o maior número possível de mulheres, então, instintivamente, as mulheres elas vão se adaptando nesse sentido. Por quê? Porque aquelas que não se adaptam, elas vão ter filhos que não são atraentes para outras mulheres, o que significa dizer que a linhagem vai ter uma maior dificuldade para frente e, eventualmente, ela simplesmente vai extinguir. Por causa disso, que no longo prazo é esperado que a maior parte das mulheres se interesse por caras que sejam atraentes para outras mulheres. Por causa disso que, de repente, uma tática interessante para ficar mais atraente é aparecer nas fotos com outras meninas gatas ali do lado. Isso realmente pode fazer uma diferença muito interessante ali na sua atratividade. É uma tática suja? É uma tática um pouco desleal? Na verdade é. Mas são coisas da vida. Vamos prosseguir. Ter suas emoções sob controle. As mulheres são mais atraídas por homens com profundidade emocional e um comportamento calmo. É aqui que o estoicismo pode torná-lo irresistível. Praticar o estoicismo significa ter suas emoções sob controle, não deixando que elas se desviem em todas as direções. Homens estoicos lidam com estresse, adversidade e desafios com facilidade, e essa resiliência emocional é incrivelmente atraente para as mulheres. O estoicismo não é sobre ser sem emoções, é sobre manter o controle e não reagir impulsivamente. Essa característica demonstra força e estabilidade, que são qualidades altamente atraentes. Sobre essa questão ali de você manter o controle, basicamente o que as mulheres estão selecionando ali é o seguinte: elas querem saber se você é aquele cara que não quebra quando está sendo submetido a uma pressão muito grande, quando você está sendo submetido a uma pressão absurda. Se você é aquele cara que o mundo pode estar desabando, simplesmente o circo pode estar pegando fogo, que você aparenta que não está tão preocupado assim, isso é um traço muito atraente. Elas realmente ficam muito impressionadas com esse tipo de traço. Porque o que acontece? De novo, a explicação é sempre uma explicação evolutiva. Lá no passado, se a gente puxa 200 mil anos de história humana, a humanidade sempre esteve em ambientes muito violentos, sempre esteve em ambientes caóticos. E nesses ambientes, os caras que se desesperavam
os caras que ficavam muito emocionados, os caras que ficavam com medo e que externavam esse medo, geralmente eram caras que metiam os pés pelas mãos assim que o conflito e a situação violenta chegassem. Esses eram os primeiros caras que começavam a tomar decisões ruins em meio ao caos e por causa disso eles acabavam sendo eliminados. E por causa disso, nesse tipo de ambiente, os caras que vão ser selecionados são justamente os caras que conseguem manter a calma, que conseguem manter a frieza. Porque no meio do caos, muitas vezes, você vai ter que manter a cabeça fria, não deixar que as emoções elas tampem o seu rosto, tampem a sua visão, para que você consiga enxergar a situação exatamente o que está acontecendo e a partir dali você tomar as melhores decisões. Isso aí até parece que é conselho de pai para filho, mas a evolução, ela não precisa de conselho de pai para filho, ela não precisa que os indivíduos entendam essas questões mais profundas. Ela simplesmente seleciona no tranco. Aqueles caras que têm esse perfil, eles vão prosseguir, eles vão continuar, enquanto que aqueles que não têm esse perfil, simplesmente vão acabar desaparecendo em algum momento. O que significa que no longo prazo é esperado que a maior parte dos caras tenha essa frieza emocional, tenha essa calma de não quebrar no meio do caos. É até meio filosófico a gente falar sobre essas coisas, mas é assim que as coisas funcionam. Se a mulher tá ali com um cara e é um cara emocionado, que é assim que começa a pintar os primeiros problemas, que começa a pintar as primeiras adversidades, esse cara começa a ficar frio, esse cara começa a ficar com medo, ele fica muito submisso, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Cara, ela brocha simplesmente. Ela brocha na hora quando vê esse tipo de coisa. Então, fica aí a dica. Alto, moreno e bonito. Tenho certeza de que você já ouviu essa frase. Esta é uma das diretrizes que muitas mulheres estabeleceram para si mesmas ao longo dos anos. Se o cara se encaixa nos critérios físicos, então tudo o que resta é conhecê-lo para ver se a personalidade dele combina com a aparência. Traços escuros adicionam muito apelo sexual, pois estão associados a alguém misterioso e disposto a proporcionar a uma mulher muitas reviravoltas e aventuras. Se você tem cabelo mais loiro como eu, escurecer as sobrancelhas será uma jogada inteligente. Por exemplo, ter sobrancelhas mais grossas também é ideal, já que todas as formas de pelos faciais estão ligadas à saúde, o que leva bem ao próximo ponto. Sobre essa questão ali de altura, de novo, mais uma vez, por que mulheres querem caras mais altos? 200 mil anos de história humana, a gente sempre esteve em ambientes violentos, caóticos, e nesses ambientes, caras mais altos, caras mais robustos, tendem a sobreviver melhor. Quer dizer que caras mais altos em geral são caras mais fortes? Não é bem assim, tá? Eu já vi caras baixinhos que têm uma força absurda. Se vocês acompanham, por exemplo, o canal do Anatoly, vocês já viram ali, o cara não é muito alto, mas tem uma força absurda, descomunal. O cara, todo mundo fica impressionado como é que esse cara é tão forte assim. A gente vai ver lá no MMA e outros ambientes, você vai ver que caras baixinhos, eles podem sim se sobressair, contanto que eles tenham o treino adequado. Acontece que na maior parte da história humana as pessoas simplesmente não tinham nem tempo para ficar fazendo treinos tão complexos, assim, treinos tão focados. E aí por causa disso, simplesmente é biologia pura que acaba cantando aí. E é por causa disso que geração após geração as mulheres acabam selecionando os caras mais altos. Simplesmente porque evolutivamente, na cabecinha delas, esses caras são mais fortes e, portanto, trazem maior segurança. Na prática, nem sempre isso é verdade, como eu venho argumentando aqui. Mas é aquele negócio, evolução também não é, ela também não é perfeita. Evolução também, às vezes, tem esses desvios. Sobre a questão do contraste, esse ponto que ele levantou ali é muito interessante mesmo. Se você for um cara branco, e principalmente se você tem a sobrancelha muito clara, no seu caso, pode ser interessante pintar a sobrancelha, porque sobrancelha muito clara, sobrancelha falhada, não é bonito, não é legal. Então, se você for um cara branco, pode ser interessante sim você pintar sobrancelhas e, em alguns casos, até mesmo colocar uma cor ali no seu cabelo. Não tô querendo dizer que você vai pintar seu cabelo de preto, de ruivo. Você dá uma escurecida, uma leve escurecida ali no seu cabelo, isso sim pode trazer um impacto bem interessante ali na sua aparência.
Pelos faciais. Mencionei sobrancelhas, mas uma ótima barba torna qualquer homem mais atraente para as mulheres. Uma barba bem aparada é essencial. Não muito longa, pois uma barba mais comprida e bagunçada pode esconder gordura e não destaca tanto a linha do maxilar quanto uma mais curta. Ser capaz de deixar crescer pelos faciais é uma ótima característica masculina. Agora, se você atualmente não consegue optar por um rosto bem barbeado, especialmente se você é jovem, também pode fazer maravilhas. Apenas certifique-se de não adotar o visual de moderador do Discord, aquela barba por fazer. Você já sabe qual é a minha opinião sobre essa questão de barba, né? Porque, na minha opinião, você deveria raspar tudo. Simplesmente isso. Discordo do que ele tá falando aqui no vídeo. E por que isso? Porque a barba envelhece. A barba traz a impressão de que você é um cara mais velho. E quanto mais velho, mais feio. Quanto mais jovem, mais bonito. E é aquele negócio também. Para muitos caras pode ser interessante sim o uso da barba, caso eles não tenham uma mandíbula tão forte, uma mandíbula tão definida. Para esses caras pode ser interessante usar uma barba que simule o contorno de uma mandíbula definida, o que vai passar aquela impressão de mandíbula forte. Para outros caras que já têm uma mandíbula legal, que já tem uma mandíbula bem definida, a barba não é interessante. A barba só vai piorar a sua aparência. Por causa disso, você tem que se olhar no espelho e simplesmente tirar aquela conclusão. A sua mandíbula é legal, ela é bonita, ela é robusta, não usa barba. Sua mandíbula não é legal, ela não é tão grande assim, pode ser interessante usar a barba. Muito embora o melhor mesmo no seu caso seria uma harmonização facial. Mas a gente sabe que a harmonização facial é cara, então fica aí a dica. Físico ideal. Agora, ser um twink ou alguém com sobrepeso não vai te dar apelo sexual. Então é hora de começar a construir seu físico ideal. Músculos como o peito superior, pescoço, ombros e trapézios aumentam o apelo sexual, pois te deixam mais largo e esteticamente agradável. Mas não vamos esquecer as pernas de frango. Há uma grande diferença entre ter isso e ter aquele corpo. Você pode adivinhar qual deles dá mais apelo sexual. Os pilotos de Fórmula 1 têm que suportar uma força tremenda com seus carros, e quando viram, precisam ser capazes de manter a cabeça estável a 190 milhas por hora ou mais de 300 km por hora. Por isso a maioria deles tem pescoços mais grossos e fortes do que o homem médio. Mas não é apenas prático ter um pescoço forte, também é muito esteticamente atraente para as mulheres. Mostra masculinidade. Aproximadamente tão largo quanto a sua mandíbula é a largura ideal. Eu vou interromper o vídeo aqui para que o meu vídeo não fique tão longo. Se você for membro, o vídeo completo vai estar ali na área de membros para você poder assistir, inclusive sem a minha reação, para você assistir o vídeo cru com a dublagem brasileira. Mas é interessante a gente mencionar essa questão do pescoço. Quantos caras, quando você vai lá na academia, você já viu treinando o pescoço? Você não deve ter visto tantos, né? E por que treinar pescoço pode sim ser muito interessante para aumentar sua atratividade, para aumentar o seu sex appeal? Basicamente, um pescoço mais forte, de novo, puxa lá a mesma questão da evolução, um ambiente caótico, um ambiente violento. Caras que têm pescoço mais forte, eles são mais resistentes a pancadas na cabeça. É aquele negócio. Você já deve ter visto, por exemplo, aqueles caras lá de campeonato de tapa na cara, aqueles caras que eles tomam um golpe só e já cai desmaiado, e alguns inclusive ficam numa situação bem grave ali. O que eu tenho reparado ali sobre essa questão é que os caras que têm maior sucesso nesse tipo de esporte são caras que têm um pescoço mais forte. Por quê? Por que um pescoço mais forte ele pode trazer alguma vantagem, sendo que a pancada na verdade é na cabeça? O que acontece basicamente aqui é o seguinte: quando você toma uma pancada na cabeça, na verdade, a maior parte dos danos se deve ao movimento que você faz com sua cabeça e principalmente com a rotação. Se você tiver uma rotação muito rápida, a probabilidade de você ter um dano cerebral é maior, e por causa disso, puxando lá a evolução, 200 mil anos de história, caras que tinham pescoços mais fortes conseguiam se dar melhor em ambientes mais violentos, porque eles tomavam pancada na cabeça e não sofriam danos tão graves quanto aqueles caras com pescoço mais fino. Por causa disso que, quando o cara ele treina o pescoço, é esse tipo de mensagem que ele está passando. Que ele realmente é um cara forte, é um cara que aguenta pancada, basicamente, é essa mensagem que ele está passando. E sim, para as mulheres isso é muito atraente. Tudo que passar uma mensagem para as mulheres de que o camarada
ele se dá bem em um ambiente violento, se dá bem em um ambiente caótico, que esse cara ele se dá bem em um ambiente sob pressão, tudo que remete a esse tipo de cara, para elas vai ser um cara mais atraente. Por quê? Porque é justamente esse tipo de cara que foi selecionado. Tudo que aponta para caras muito frágeis, caras que não aguentam pressão, caras que quando você coloca eles em situação de risco, eles desabam. Tudo isso remete para caras que não são atraentes. Então a gente percebe o seguinte, você se tornar atraente tem a ver com cuidado com a aparência? Tem sim, e tem bastante. Você tem que investir na sua aparência. Mas também tem a ver com investimento mental, simplesmente, qual é a visão de mundo que você tem, qual é a sua filosofia e principalmente qual é a sua resiliência, como é que você se comporta em meio ao caos. Isso também é selecionado. Mas eu quero conversar mais com você, aqui nos comentários. O que você acha sobre essa questão do sex appeal? Tem outros pontos que seriam interessantes mencionar, por exemplo, tem a questão da voz que ele não mencionou no vídeo, mas a gente pode conversar mais aqui nos comentários. Se você for membro, vamos conversar ali no grupo do WhatsApp. Tem muitos membros que ainda não estão lá no grupo. Se for o seu caso, clica na página inicial e depois na aba de assinaturas. Vai rolando até encontrar o link ali com o meu WhatsApp. Você clica, fala comigo, eu te coloco no grupo. Se não é membro do canal, temos o grupo do Telegram para os inscritos. É só clicar no link que está aqui na descrição que você já vai ser direcionado para o grupo e já vai conversar com os outros inscritos. Se você quer ter um cuidado especial com sua cabeleira, se você sente que já está começando a ter os primeiros sinais de calvície, temos a parceria com a Manual, que é uma plataforma que gerencia tratamentos de queda de cabelo. Desde a consulta com o dermatologista até a compra dos produtos, a Manual vai fazer todo esse gerenciamento para você. O preço da mensalidade é um presente e os produtos realmente funcionam. Entre o terceiro e o sexto mês, você já vai começar a perceber os primeiros resultados. Se for fazer a aquisição da Manual, faça com o cupom do canal Olhos de Caçador ou clica no link que está aqui na descrição que você já vai ser direcionado para a plataforma e já vai fazer a aquisição dos seus produtos. Beleza, pessoal? Tem outras formas que você pode fazer para apoiar aqui o canal. Temos, por exemplo, o e-book. Se você quiser adquirir de uma vez só, todo o conhecimento que eu levei quase 3 anos de canal para conseguir adquirir. Por isso, dá uma olhada no e-book, o preço também é um presente e o conhecimento que você vai adquirir é absurdo. Confere os outros links que estão ali. E aparência não é vaidade. Aparência é necessidade.